Espera aí. Vamos ver. Tem que aumentar. Não, né? Aumentou? Não. Ai, como será que é que tem que fazer, viu? Eu Não é seu para problema. ir de primeira, né? Porque tem que fazer sempre a mesma coisa, mas tá bom. Então vamos ver o discernimento que a gente pode ter entre a questão do Espírito Santo, para a gente saber se é do Espírito ou se é de falsos espíritos, tá? Como que a gente pode distinguir, porque algumas coisas parecem ser do Espírito, né? Por ser maravilhoso, assim, e tal, mas não é. Vamos ler essa passagem, 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Uhum. Tá? Então, João, ele alertou, né, que a gente tem que provar os espíritos para saber se é mesmo que é do Espírito Santo ou se não é, né? Tá? Então, vamos ver. Vamos ver lá. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos, finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Tá? Então, Jesus já tinha falado que a gente tinha que tomar cuidado, né? Com esses, se Satanás, porque ele era um anjo, né? Ele era um querubim. E se ele, que se disfarça de anjo de luz ou mensageiro de luz, né? Quanto mais os seus subordinados, né? Vamos dizer assim, os demônios, que vão estar enganando, né? Mateus 7,15. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tá? Então, Jesus já tinha avisado, né? Assim como Paulo fala aqui, cuidado com até, né, os seguidores e que eles vêm disfarçados de mensageiros de justiça, e Jesus fala, cuidado com aqueles que vêm com pele de cordeiro, mas são lobos, né? 1 João nós já lemos, que João fala para nós provarmos os espíritos. Por quê? A gente deve fazer, de ter esse exercício, porque a gente precisa ver, porque nem todos os dons, como a gente pode ver com tudo isso, nem todos os dons são dados pelo Espírito Santo. Alguns sinais, algumas maravilhas, alguns prodígios podem ser dados por Satanás. Podem ser também produzidos pela própria pessoa, né? Algumas coisas, tá? Então, Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Tá? Então, o intuito deles é poder estar desviando, né, até aqueles que são eleitos, até aqueles que creem no Senhor, querem fazer as coisas corretamente. O intuito, né, dos falsos profetas é poder enganar e desviar do caminho as pessoas. E olha, tem muita gente caindo, tem muita gente se desviando, tem muita gente seguindo falsos profetas, infelizmente, né?
2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinal e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, aquele que seguir, né? Porque ele vai vir com todo o poder, olha, fala assim, todo o poder e sinais e prodígios da mentira, o engano da injustiça. Não, eles vão estar sendo condenados à morte, né? Então, não importa se o milagre é grande ou não. Não importa se aquela pessoa que estava morta e ressuscitou, né? A gente tem que ter um discernimento para saber se aquilo foi de Deus ou se é de espíritos malignos. Se for de espírito malignos, precisamos rejeitá-los. Mas se for do espírito, então nós podemos aceitá-lo. Então, a palavra é uma forma da gente poder distinguir se aquilo, né? A palavra pode nos dar discernimento para saber se aquilo lá é do espírito ou se é de falsos profetas ou de espíritos enganadores. Como? Então, assim, a gente tem que conhecer a palavra, saber como a palavra de Deus diz sobre as coisas para a gente poder distinguir, né? E poder discernir. Então, a régua que vai medir, e para a gente saber se é de Deus e se não é de Deus, é a palavra de Deus. Então, é a forma da gente poder se manter firme. Mesmo quando, por exemplo, alguém fala, não, eu estou falando pelo Espírito, e a pessoa está cheia de poder, cheia de sinais e maravilhas, mas se a vida dele, se o caráter dele não está condizendo com aquilo que a palavra de Deus diz, então não é de Deus. Tá? Então, a palavra de Deus vai ser o nosso parâmetro, vai ser onde a gente pode se basear, vai ser por onde a gente pode se firmar. Tá? Então, a gente não é enganado se a gente conhecer a palavra e seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tá? Então, uma das coisas, por exemplo, alguns acreditam que o arrebatamento do Espírito é uma obra do Espírito Santo. Será que é uma obra do Espírito Santo? Então, vamos examinar todo o processo daqueles que foram arrebatados à luz das Escrituras, né? Então, à luz das Escrituras é que a gente vai poder julgar se aquela experiência é do Espírito Santo ou de espíritos demoníacos. Então, esse autor aqui, que é coreano, ele conta uma história de algumas pessoas que tiveram essa experiência de arrebatamento do Espírito Santo, tipo assim, começou a cantar, estava orando, e de repente eles caem no chão e ficam inconscientes, né? Aí alguns ficam até babando, nossa. E alguns até cantam cânticos espirituais, e alguns até dançam. Aí, depois de recobrar a consciência, alguns falaram que foram arrebatados e entraram no céu. Então, ele conta a história de um cara chamado Min, né, que ele deu um testemunho, essa experiência que ele teve, que ele diz que foi um arrebatamento, que ele foi para o céu, tá? Ele estava participando de uma conferência de avivamento, e esse conferencista, né, falava que era da turma dos arrebatados, né? Então, ele estava cantando e orando, e aí ele caiu e perdeu a consciência, né? Aí algumas pessoas falaram que ele tinha perdido a consciência, mas ele mesmo não tinha consciência de que ele caiu inconsciente, tá? Aí ele fala que ele recebeu esse dom do arrebatamento, porque ele fala assim que quando ele estava cantando, um anjo veio e levou ele para o terceiro céu e mostrou a realidade do céu e do inferno.
tá? Aí ele foi contando, então, o céu era um lugar brilhante, que nem sol, aí tinha umas casas maravilhosas e umas flores esquisitas. Ele fala que havia muitos anjos vestidos de branco, perambulando para lá e para cá, e havia muitas pessoas vestidas de branco vivendo em paz. Depois ele disse que ele foi para o inferno. E lá, o inferno era um lugar muito escuro, as pessoas estavam calçando sandálias feitas de palha, olha só. E cada um levava grãos de cereais pendurados nos cabelos. Aí ele perguntou por que as pessoas estavam carregando aqueles grãos, né? Aí eles disseram que eles, na vida anterior, tinham sido devedores, então estava juntando grãos, porque eles iam vendê-los para poder pagar as dívidas. Aí, depois ele foi para outro lugar e viu pessoas com línguas puxadas um palmo para fora. Disseram que eles eram mentirosos. E por isso estava pagando pecado. Aí, no outro lugar, ele viu homem e mulheres nus fervendo dentro de um caldeirão de água quente em sofrimento, né? Disseram que eles tinham cometido o pecado de adultério na terra e estavam pagando o pecado daquela maneira. Aí, de repente, disse que ele ouviu uma voz chamando pelo nome, dizendo que na casa do vizinho dele, a porca estava dando luz aos porquinhos. Então, que ele tinha que ir logo para dentro do corpo de um dos porquinhos. A visão que ele teve. Quando ele ouviu essa voz, disse que aí esse senhor Min, ele acordou assustado. Essa experiência, né, então esse autor ele fala, essa experiência do arrebatamento não é do Espírito Santo. Ele não foi nem para o céu e nem para o inferno. Porque a descrição do céu que ele deu é parecido com o de Apocalipse 4, Apocalipse 21, de 10 a 27, e com um hino do Inário. Mas o inferno que ele viu não é o inferno que a Bíblia descreve, tá? A descrição do inferno dele é parecida com o que os budistas falam do inferno. Então, o homem não pode entrar no corpo de um animal. Isso aí é um conceito de reencarnação. A imagem de pessoas pagando pelo pecado cometido na terra não está conforme a Bíblia. Então, como é que ele foi arrebatado e viu o céu e o inferno? Primeiro, ele não foi arrebatado. Ele nem experimentou o céu e o inferno verdadeiros. Aí ele fala assim, a explicação dele, desse autor, tá? Ele fala assim, que o cérebro humano tem mais de 140 bilhões de filetes nervosos. Toda a experiência da nossa vida, palavras, pensamentos, ações, sentimentos, são gravados no cérebro, tá? E antes desse senhor Min, que teve essa experiência aí, que ele falou que foi arrebatado, antes dele de se tornar cristão, ele era budista, entendeu? Então, quando ele era budista, ele ouviu a respeito do inferno como que era. Então, isso ficou registrado na mente dele, tá? Então, aí quando ele foi para a igreja, ele ouviu histórias sobre o céu. Então, isso também ficou registrado na mente dele, né? Tanto do céu como do inferno. Então, ele não foi arrebatado, ele ficou inconsciente, e enquanto ele estava inconsciente, ele conseguiu relembrar as imagens, né, que ele havia aprendido no passado sobre o céu e sobre o inferno, que estava lá guardado no cérebro dele, né? E aí, essa experiência não foi uma experiência física real, porque todo mundo viu ele inconsciente lá, ele não foi arrebatado, porque ele estava lá, né? E foi uma experiência da mente dele. Então, ele fala assim, a experiência que esse senhor teve é como as pessoas que são doentes mentais têm, tá? Eles gostam, então, eles acabam guardando algumas experiências no seu cérebro
e em algum momento isso é reproduzido, né? Ou traz a lembrança, tal. Então, eles acabam revivendo essas experiências do passado, tá? Que fica guardado no cérebro. Então, ele fala assim: não foi o Espírito Santo que ativou essa memória na mente desse senhor Min. Ele fala que não foi o Espírito Santo. Com certeza, para ele ter essa revelação, né, do céu e do inferno, com certeza pode ter sido uma ação de Satanás sobre a vida dele, para confundir a mente dele, né? Essa é a intenção de Satanás, né? E aí, muitas pessoas acabam sendo enganadas porque não, eu estava lá naquela conferência sobre avivamento, eu estava lá para ser cheio do Espírito Santo, então foi uma experiência do Espírito. As pessoas são enganadas, né? Porque achou aquilo sobrenatural, vamos dizer assim, tá? E na Bíblia não tem esse conceito de arrebatamento. Por quê? Aí ele conta a história de uma outra pessoa que estava orando e aí também teve ela diz que como que fala? Eles usam essas coisas para induzir as pessoas, entendeu? Por exemplo, você não, né? Você foi arrebatada e vi lá no céu essa pessoa contando, né? Que ela foi no céu e viu as pessoas ofertando. E as pessoas estavam ofertando muito pouco, entendeu? E que Deus não é Deus de mendigos, Deus quer que você dê melhor. E há muitos, infelizmente, muitos líderes que são, né, não tão de Deus, acabam usando esses artifícios para falar para as pessoas que, né, no céu é assim, é assado, e que você tem que fazer isso. E acabam pedindo para as pessoas ofertarem e fazer essas coisas, porque ela foi conhecer o céu e no céu era desse jeito. Mentira, né? Porque não tem essas coisas. Aí, então vamos dar uma olhada. Esse texto de Apocalipse 4, de 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Uhum. João estava lá, né, na ilha de Patmos, e ele teve muitas revelações no Espírito, né, de Deus para ele. Mas em nenhum momento João diz assim: eu fui arrebatado para o céu. Ele fala aqui: eu me encontrei o quê? No Espírito, né? Eu me encontrei no Espírito. E vamos ver essa outra experiência de 2 Coríntios, que é de Paulo, 12:1. 12:1 a 4. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Uhum. Tá? Então vamos ver uma coisa.
segundo a Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia não cita o arrebatamento, né? As revelações que Deus dá, as pessoas usam essa palavra em espírito, primeiro, tá? Segunda coisa, Paulo, ele diz muito sabiamente aqui. Ele mesmo diz, eu não sei se eu saí do corpo, né? Ou se eu estava no corpo, se o corpo foi para algum lugar ou não foi, eu não sei, mas Deus sabe. Porque ele conta de uma experiência que ele teve há 14 anos atrás. Foi uma experiência que ele viveu uma única vez. Quando as pessoas usam esse conceito de arrebatamentos, que são arrebatados, eles querem dizer assim, a qualquer momento, né, se o Espírito Santo vir, eu vou ser arrebatado para o céu. Essa doutrina não existe na palavra de Deus. Porque aqui, por que então Paulo ia ter que usar uma única experiência que ele teve há 14 anos, entendeu? Senão Paulo ia falar, ó, né? Sempre que a gente está orando fervorosamente no Espírito e você está tão ligado com Deus, Deus vai te levar para o céu. Não é? Paulo ia dizer isso, mas ele não falou. Eu tive uma experiência, mas eu não sei se foi fora do corpo, se foi no corpo, se não foi, se foi no Espírito, se foi no... Ele não sabe, mas Deus sabe. Mas ele fala que ele teve essa experiência e que ele viu o céu, o terceiro céu, né? Mas ele não pode reproduzir a hora que ele quiser. Ele contou uma experiência pessoal que ele aconteceu 14 anos atrás, mas não é que era uma coisa que pudesse acontecer frequentemente. Como as pessoas que querem dizer sobre o arrebatamento é que pode reproduzir a qualquer momento, tá? Não é reproduzido quando quer. Paulo contou uma única experiência que ele teve há 14 anos, e ainda ele fala, né, que Deus deixou um espinho na carne para ele não se gloriar nisso. E acho que ele estava contando essa experiência com esse intuito das pessoas não se gloriarem daquilo que Deus revela, né? Da experiência maravilhosa, talvez, que a gente poderia ter com o Senhor. Eu estava lá no retiro da mocidade e uma hora eu estava orando por uma moça, porque num momento da ministração, né? Depois da palavra, teve um tempo de ministrar, de receber oração que viesse para frente, né? Então, cortou, será? Porque aí foram vários jovens lá para frente, aí eu fui orar por uma moça e Deus me deu algumas coisas sobre ela e Deus falou para mim que ela estava buscando muito de Deus e que Deus iria abençoar um aprofundamento mesmo dessa busca dessa moça, né? E que ela ia ter um vislumbre das maravilhas de Deus, alguma coisa assim, né? Deus falou para mim e eu falei para ela. Nossa, eu sentia uns arrepios, sabe, assim, de saber que ela teria um encontro com Deus, né? Mas você vê, essas experiências que a gente pode ter não é quando a gente quer, não é reproduzido quando a gente quer, nem do jeito que a gente acha que é, né? A gente não tem noção de como é maravilhoso que é o céu, não tem noção de como é maravilhoso que é olhar para Deus, né? E aí, às vezes, a gente pensa para Deus se revelar para nós, mas a gente nem pensa na nossa situação de pecador, né? Que se Deus se revelar do jeito que Ele é, na sua santidade, a gente seria fulminado, né? Com a presença santa dele, tá? Então, assim, eu acho assim, misericórdia, como que algumas pessoas conseguem ter esse tipo de pensamento de achar que pode, né? Pode controlar
vamos dizer assim, essa, essa experiência, né, a presença do Espírito na sua vida. A gente não pode, tá? E a gente pode ter certeza que essas experiências que as pessoas têm não é de Deus por causa da própria palavra de Deus, né? Se não for igual da Bíblia, tá? Se não for igual da Bíblia. Então, aqui, 1, em espírito, 2, fora do corpo, 3, experiência que Paulo teve, não são reproduzidos como eu quero, e 5, essa descrição não é igual da Bíblia, tá? Por não ser descrito como a Bíblia descreveu, então não é obra do Espírito Santo, né? Que nem uma pessoa que teve uma visão ali que uma cobra estava enrolado as pessoas estavam, os pecadores, né, presos numa cobra enrolada neles, né? A Bíblia nunca descreveu isso, né? Que os pecadores estavam presos numa cobra. Mas a Bíblia fala que aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, aos feiticeiros, idólatras, mentirosos vão arder no fogo e no enxofre e vão experimentar a segunda morte. É isso que a Bíblia fala, né, sobre o inferno. Apocalipse 21, 8. E Lucas 16 também fala do tormento que vai ser lá no inferno. Então, essas descrições que as pessoas têm são de outras coisas, de outros lugares que eles ouviram, de outras experiências, né, que eles estavam tendo, tá? Então, como diz, para nós podermos discernir, precisamos da palavra de Deus, né? Então, a respeito do arrebatamento, a gente só vai poder perceber se é de Deus ou não, se for condizível com aquilo que está na Bíblia, tá? Hoje eu vou falar só sobre isso, depois nós temos mais coisa ainda. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Lica, eu não sei se eu estou errada, mas o arrebatamento não é um dom. E a Lica congelou. Uhum. Ah, tá. Eu entendo que assim, o arrebatamento, assim, na Bíblia, eu lembro, não sei se também vou falar coisa errada. Acho que a única pessoa lá que foi acho que Estevão, né? É Estevão? Eu não sei quem estava andando. Que ele foi levado, né? Não, o Estevão, não. A única pessoa que foi, foi Estevão, foi o Elias, o profeta, que ele entrou na carruagem e foi embora para o céu. Tá. Ou então, o Enoque. Enoque também disse que ele andou e foi com Deus e não era mais. Fala assim que ele não era mais. Então, quer dizer, ele não estava mais existindo, né? Mas o Estevão foi apedrejado. Ele viu a Deus quando ele estava sendo apedrejado, mas ele viu a Deus e ele, tipo assim, ele morreu, né? Ele morreu. Tá. Arrebatado assim, é tipo assim, ele estava andando e de repente, desapareceu. Não é? Geralmente, né? Então, isso. Eu acredito assim que o arrebatamento não seja um dom. Sim. Né? Então, assim, quem dá o dom é o Espírito, então, assim, o Espírito, ele entende esse negócio do arrebatamento, eu não... É que o pessoal confunde, sabe por quê? Porque eles usam o termo assim, é que eu não expliquei direito aqui para vocês. O arrebatamento, quando eles acreditam no arrebatamento, que eles falam que é no espírito, né? É como se o espírito, o corpo não é que o corpo vá. O espírito é que sai do corpo e é arrebatado. É o que eles acreditam.
Mas aí, esse autor, esse coreano, ele fala assim, se o espírito sai do corpo, quando é que o espírito sai do corpo? Tá. Ele usa essa palavra arrebatamento. É isso? Não. Para isso ou não? Quando o espírito sai do corpo, é o que eles acreditam que seria os arrebatamentos. Mas aqui, esse autor ele fala assim: quando o espírito sai do corpo, a pessoa está morta. Sim. É só quando a pessoa morre que o espírito sai do corpo, certo? Quando a pessoa morreu, o espírito sai do corpo, aí ela está morta, né? Então, mas as pessoas que estão arrebatados, eles falam que o espírito sai do corpo, mas o corpo está lá, ainda está batendo o coração, eles estão vivos. Então, eles o espírito não saiu do corpo, eles ficaram inconscientes. Tá, então é de repente como se uma pessoa entrasse em transe. O corpo está aqui, isso, mas isso. a mente está em outro lugar. Como existe, às vezes, algum alucinógeno, alguma coisa que, de repente, o teu corpo está ali, mas... Ou, de repente, algumas técnicas, talvez, de yoga, de respiração, que te leve a um rebaixamento tão grande que você chega a outros lugares, né? Então, assim... Eu acho que, assim, às vezes, assim, as pessoas usam isso, sabe, para poder... aquele negócio que a gente fala, assim, ovelhas em pele de cordeiro, né? Mas existe, assim, um veio evangélico que tem bastante disso. Então, poderia, assim, considerar esse veio evangélico como uma seita? Ou não? Ou como um engano mesmo, né? Porque eu penso que o arrebatamento pode ser que aquele seja aquele arrebatamento. Eu sempre pensei assim, eu nunca tinha pensado nesse conceito de arrebatamento, né? De ser assim transportado para o céu, dessa visão de você ter. Eu falo que é uma experiência com Deus, talvez um momento que você tem de Deus falar com você, então meio que você fica aérea, né? Você fica, parece que em outro lugar. Mas você está lá, seu corpo está lá, assim, né? O espírito não saiu do seu corpo. Porque esse autor ele fala assim, todas essas pessoas que falam que foram arrebatados, eles é só se eles tivessem uma experiência assim, sabe aquela pessoa que o coração parou de bater e a pessoa parece que morreu, dá uns segundinhos e volta para o corpo? É uma experiência de morte e que voltou, né? Aí ele poderia ter dito que ele foi arrebatado e voltou. Mas essas pessoas que ele cita aqui, que foram arrebatadas, nenhuma delas tiveram essa experiência de morte, sabe assim? Tipo morte e ressurreição. Então, assim, para mim, eu sempre pensei no arrebatamento quando aquele, assim, depois da grande tribulação, né, que não fala lá, daqueles que estão seguindo ao Senhor, a igreja vai ser arrebatada, né? Eu acredito só naquilo lá, não dessas experiências que a gente tem com Deus, talvez, que você fica em transe, que você fica, sei lá, até inconsciente, né? Você, sei lá, parece que está em outro lugar, parece que você foi teletransportado para algum outro lugar, mas na verdade você não foi arrebatado, seu corpo está lá ainda. Eu acho que é errado usar mesmo esse termo. Uma suposta visão, né? Uma suposta visão, não uma arrebatação. Você teve uma visão, você pode ter sido só assim, tá lá, né? Você tá como que faz? Em transe mesmo. Eu acho que essa palavra é melhor. Essa palavra é melhor. Tipo, em transe, e você, né? Pode ter tido uma revelação, uma experiência assim, forte. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Porque, biblicamente, eu entendo arrebatamento assim, ser capturado. Você está me entendendo? Você não fica um ioiô, sabe? Aquele vou, volto, vou, volto. Não, assim... Ou você... parece que assim, uma mão invisível de Deus veio e fez tchuf, entendeu? E levou embora, né?
Eu também Então, acredito mais nisso. né, agora, usar arrebatamento para ficar nesse ioiô, tipo, eu Uhum. tô, mas não tô, eu acho que assim, é um transe, um estado de graça, uma visão da desgraça, não sei, eu Aham. nomearia de um, sei De lá, de outra um forma, jeito, né? É. eu não sei se também se, É porque é, também a gente nunca viu o relato, né? De real, assim, que nem no caso de, vamos falar, uma ida e por um tempo depois uma volta. Vamos de falar, alguém, você é, fala? vamos Ah, falar não, que nem assim, não vamos tem, falar de religião, vamos falar até de OVNI, abduzido e depois, né, a gente nunca viu, né? não, tem É. vários relatos assim de pessoas que de repente ficaram em coma ou que de Uhum. repente tiveram uma experiência de um, Não, é sabe, aquele, que ficou que um fala assim, tempinho, mas nossa, eu vi uma coisa curta, né? luz, um túnel, aqueles Uhum. negócios, mas assim, Uhum. Não, é, cada um vê o que quer, cada um relata o que quer, é. né? Então, assim, eu confesso Até assim, se aquilo lá realmente é real ou não, né? exatamente, É, Eu tive uma sensação que eu saí do corpo e fiquei olhando, sabe? Porque a gente sempre lê e Aham, vê relatos. Olha, eu estava sim, assim, lá de é. cima, olhando vocês me operarem. Eu peguei e Uhum. falei assim, sabe? Eu não quero desmerecer, porque eu acho que cada Aham. um tem uma sensação, Mas né? isso Mas também assim, pode ser só assim, pode ser uma revelação do espírito para a pessoa, não seja necessariamente ela que viu, não é? Eu penso que às vezes pode ser uma revelação do próprio espírito, assim, mostrando, né? Porque eu acho que o mais é o subconsciente, porque é que nem o sonho. O dia agitado, à noite o subconsciente ele fica. E que nem você falou assim do pastor, do coreano, ele acaba é, associando e num transe aham, vem todas as memórias e aí que acontece? Ele conseguiu associar todos os momentos de religiões, entendeu? uhum, uhum. Ah, e se associar ao mal, então pronto, a história tá completa, né? Tem começo, É, meio e fim. e a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. Por isso que eu gostei dessa parte que ele fala, que o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Uhum. Sabe por quê? Porque hoje, ontem eu ouvi aquela palestra sobre a santidade, né, que foi ali do Billy Uri lá, eu ouvi, eu achei muito boa, e porque ele fala assim, essa plenitude do Espírito é a gente ter a mente de Cristo, tá? E ele fala assim, mas nós, a gente deseja muito que o Espírito Santo nos encha, que ele venha, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, ele fala isso, porque a palavra de Deus fala isso, que pode ser do Espírito, mas pode ser de Satanás, né? Então, porque aqui a gente está vendo, Satanás pode produzir mesmo sinais e prodígios, e que muitos iriam cair, e muitos estão caindo, né? Até então, a gente não sabe se aquilo verdadeiramente é realmente do Espírito Santo ou se é de outros, né? De demônios ou alguma coisa assim. Por isso que eu também concordo que a palavra deve ser o nosso parâmetro, né? A gente vai saber porque se a pessoa tem o caráter de Jesus Cristo, então aquele é do Espírito Santo. Né? Os sinais que ele está produzindo vêm do Espírito Santo, porque ele tem o caráter de Jesus Cristo. Não, nunca é isolado, sabe? A pessoa tem um caráter, não sei se aquele cara lá é muito honesto, não, né? Mas está produzindo sinais, alguns acabam se maravilhando com sinais e maravilhas, né? Que a pessoa está produzindo, mas pode não ser do Espírito, pode ser do demônio, pode ser do Satanás. Então, isso que a gente tem que ter consciência, que tem muita coisa que parece, tem cara de ser de Deus, mas não é de Deus. Então, mas aí é um ponto até meio, Ah, até meio sem graça de falar aqui. fale. Ó,
você fala da palavra. É lógico, no culto a gente ouve bastante, mas só que assim, hoje a gente pega como se diz, não tá dissecando, mas tá pegando assim bem detalhe por detalhe nossos estudos. Uhum, Então, eu acredito que aqui a gente, lógico, desenvolve muito mais do que no próprio culto. uhum. E às vezes o próprio culto em si, das pessoas que hoje, desculpa, eu não estou menosprezando quem não está vindo no estudo, mas às Aham, vezes só o culto em si, você está aham, indo para a igreja, você está uhum, ouvindo a palavra, mas o entendimento ele não está vindo, não digo um todo, uhum, né? Então você fala assim, bom, no mundo atual hoje, principalmente, sabe? uhum, Que muitos frequentam, mas só que muitos estão suscetíveis, sabe? uhum, Porque como distinguir, né? uhum. Então, eu falo assim, é meio complicado, porque mesmo no culto de domingo, a gente aprende, ouve, mas só que assim, não é tão específico, Uhum. né? Então, às vezes, assim, lógico, tem pessoas que se aprofundam, fazem leitura diária, sabe? Uhum. Mas até que ponto consegue tal entendimento, né? Isso que às vezes dá É. medo, né? Porque dentro em si você fala assim, não, o meu papel eu fiz. Uhum. Só que aí você dobrou a esquina e veio aquele falso profeta, e você fala assim, uia, meu, que legal, né? Deixa eu ver o que Uhum. esse cara tem para me ensinar. E aí, sem querer, você caiu. Tá comum isso, né? Infelizmente tá. Uhum. Então, mas eu acho que assim, um dom para tudo isso, né? Que acho que todo mundo tem, só que assim, não, talvez não seja tão utilizado, né? É o discernimento. Discernimento eu acho que é um presente de Deus, né? Às vezes você falou que uma pessoa que tem um bom caráter, então de repente justifica, pode ser que de repente o que ela tenha falado seja uma coisa realmente, uma visão, uma coisa de Deus. E uma pessoa com caráter duvidoso, às vezes não necessariamente, como você também disse, que às vezes um recém-convertido, ele tem mais amor, mais paixão, mais vivência, mais busca, do que de repente uma pessoa que está 30, 40 anos dentro da igreja e que Uhum. está com uma fé morna. Não digo morta, porque se estivesse morta, não estaria lá, Uhum. né? Então, eu penso que o discernimento é um dom, e quando a gente sabe usar, é um dom muito especial. Uhum. É, eu acho que a gente tem que estar mesmo ligado com Deus, né? É Deus que nos mostra, né? Porque Ele revela, né? Ele revela aqueles que são dele mesmo. Porque você vê, Jesus falou assim que a gente não ia saber, porque o joio, que nem o joio e o trigo, dizem que é muito parecidos, né? Em aparência. Mas você só percebe o que é o joio do trigo porque o trigo tem fruto, mas o joio não, o joio é o mato, né? Que não tem. Mas quando o trigo não tem fruto, eles são iguais, né? Então, é assim, o fruto seria não só o caráter e a vida da pessoa, né, as boas obras, mas dele estar gerando pessoas também que creem em Deus, entendeu? Eu acredito que sejam os frutos, tanto as suas boas obras, seu caráter, como também vidas, né? Vidas que estão sendo ganhas para Jesus, tá? Através da sua vida, então isso são frutos também. Então eu penso nessas duas coisas. Então, realmente, vai ter um momento que talvez a gente não vá perceber, né? Talvez. E tem hora
que talvez não precisa nem a gente ter que distinguir, entendeu? Mas você não caindo, para você não sair do caminho do Senhor, aí sim, né, você precisa discernir as palavras que as pessoas dizem para você. Mas o que eu penso assim é que realmente a gente tem que estar caminhando com Deus, né? É Ele que nos dá. O dom é um discernimento, mas eu não sei se é para todos, viu, Beth? Tem gente que talvez tenha e tem gente que não tem mesmo. Então, infelizmente, eu não sei se Eu é. acho que todo mundo tem, mas às vezes não usa, né? Igual, tipo assim, educação, todo mundo tem, mas às vezes não é todo mundo que usa, Mas eu não sei se é né? todo mundo que tem mesmo discernimento, porque tem uns que são muito demais levados, porque a fé é muito fraca, né? A pessoa não tem muito comunhão com Deus, né? Então ela é levada, né? E que nem fala lá, né, de alguns que para não serem levados por qualquer vento de doutrina, você precisa estar buscando o amadurecimento. Então, quem não é muito maduro pode ser levado, entendeu? Então, essas pessoas não têm discernimento, né? Talvez os que são. É o que você tem razão. Talvez aqueles que ainda são novos na fé, né? Ainda podem não ter adquirido o discernimento. Mas quem está caminhando com o Senhor. Mas mesmo assim, Beth, tem hora que mesmo a pessoa que é madura, mesmo a pessoa que caminha com Deus, pode ser enganado. Então, por isso que a gente tem que estar muito, muito ligado com Deus mesmo, porque tem hora que a gente precisa. Eu já tive momentos que eu falava, eu fiquei confusa, por exemplo, será que isso é de Deus? Será que isso não é? Entendeu? De ter que pedir para o Senhor, Senhor, então confirma, me mostra, revela alguma outra coisa para eu conseguir compreender se isso é de Deus ou não, porque aparentemente parecia uma coisa boa, entendeu? Né? Porque tem coisas assim que não dá para perceber se realmente é ruim. Tem uma aparência boa até, porque infelizmente a gente não consegue ver a intenção, né? A gente só consegue ver o que está sendo mostrado, né? Então, mas é o que a gente tem que pedir mesmo de Deus, é isso, né? Sabedoria, graça, discernimento. Porque Deus dá para todos mesmo. Porque Tiago fala, né? Se nós pedimos para Deus nos dar sabedoria, ele dá. Então, ele realmente nos capacita para discernir, né? Eu acho que capacidade todos têm. Agora, o que muda é o quanto você pratica para isso, né? Uhum. É que nem educação. Se você não praticar, você continua não tendo. Discernimento também não. Não, né? E acho que a prática também é que nem a busca. E que nem assim, o lecionar. Você tem que ter uma habilidade, uma capacidade, uma experiência Uhum. para você comprovar o que realmente você está falando. É o que acontece com os falsos. O que acontece na hora que você questiona, às vezes não tem o resultado, né? Aham. E acho que a prática te leva ao amadurecimento, te leva ao fortalecimento da fé, enfim, Uhum. né? Mas só que essa prática Verdade. constante é que às vezes é um obstáculo para muitos, porque Uhum. hoje é que nem eu sempre falo, associo assim, a religião, eu não sei, eu estou errado, mas em muitos casos o que eu vejo hoje é isso. A busca vai de acordo com a tua necessidade. Uhum. Infelizmente, porque no mundo atual, você vê quando as pessoas falam de Deus é porque reclamam, né? Porque só pede, mas só que não dá Uhum. nada em troca, Uhum. né? E quando não vem, por que Deus, né? Não, né? Então, quer dizer, todo mundo só quer pedir, pedir, mas ninguém quer fazer nada por Deus, né? Infelizmente é assim. E a Uhum. necessidade, e quando não é atendido, o que acontece? Não agradou, fala mal, né? Infelizmente, né? Não, né? É. E quando que a pessoa vai entender que as coisas só vão acontecer ao tempo e ao querer de Deus, né? Quando você fala assim, menos eu e mais ele. Uhum. Você tem que estar num grau já mais elevado, ó, né? Por isso que às vezes é difícil hoje, né? Hoje tá difícil. É. E qualquer coisa ilude mesmo, porque
que nem você fala assim, a Beth tinha comentado de discernimento, mas eu vejo, sabe qual é o mal do século? A curiosidade, né? Isso que mata. Eu acho que é o politicamente correto, É, que é o mal do século. Porque, assim, para mim é tranquilo, porque eu sou radical. Eu sou radical, eu sou autoritária, eu sou mandona, pode colocar todos os. Né? Então, então, quando você. É aquele negócio. Quando eu peco. Gente do céu, pequei. Deixa eu pedir perdão a Deus, errei, escorreguei, não sei o que lá. Quando não peco em, sei lá, em alguma coisa, não, eu não pequei, eu não errei, você está me entendendo? Então, assim, hoje você está naquela coisa assim, meia se equilibrando, entendeu? Você não pode falar porque você pode é contra a lei, é politicamente incorreto, não é a maneira digna de se reportar determinada coisa, entendeu? É porque não está a palavra certa, você ofendeu, mas assim, sem ofensas, às vezes você vai falar uma verdade, nossa, já é o fim do mundo, né? Então, aquele negócio, você fica quieto, procura, sabe? você tá falando tua posição de mãe. Não, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não, mas é porque a geração de hoje é muito cheia de mimimi, né? Você, É. né? Não, Nossa, é difícil. não, Não, você fala uma coisa e entende completamente errado, e aí acha que está contrário, está te criticando, está te condenando, mas às vezes não é, você só está expressando uma opinião, por exemplo, não Não, é? tipo, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, a raça negra, tá? Eu acho que assim, Uhum, você tem que respeitar todas as raças, uhum, tá? Mas assim, hoje tem a cota do negro, tá? Você não pode falar que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o uhum, cabelo dele é feio, você está me entendendo? Mas de repente, lá na feira, eu sou japonesa, isso não uhum, é xenofobia? Não. Eu vou lá na delegacia, o que vão rir da minha cara? Você não é japonesa, né, minha filha? Não, eu sou chinesa, e aí? Você está me uhum. entendendo? Então, eu acho assim, sabe, são coisas que eu não estou desrespeitando quando eu falo assim, olha, aquela pessoa da raça negra, eu vou descrever alguma coisa. Ela fala assim, Uhum, pô, você já está criticando porque é negro. Não estou criticando. Se fosse um branco, eu falaria, se fosse um índio, eu falaria, se fosse um amarelo, eu falaria, mas não, hoje, porque assim, sabe, está em alta essas coisas, uhum, então, sabe, a eu tendência é fico, piorar. eu fico, sabe? Você tem que aceitar o A, você tem que aceitar o B, você tem que aceitar o C, você tem que aceitar algumas situações que, aham, você me desculpa, eu não fui criada. Eu tenho que aham, aprender a respeitar. uhum, Agora não, mas hoje a geração, você tem que aceitar. Não, eu não tenho que aceitar, eu tenho que respeitar as suas uhum, condições, a sua escolha, o que você quiser. uhum. Entendeu? Mas não, eu acho que assim, sabe, os valores, eles ficaram um pouco, para mim, dentro da minha cabeça, tá? Talvez porque eu não consegui acompanhar isso. Então, eles estão um pouco mexidos. Há um tempo atrás, isso daí quase chegou a afetar também no lado religioso, sabia, né? Porque começaram a, que nem começou a falar de, assim, que nem se citou racismo, essas coisas, por causa começaram a falar de religião, essas diferenças, e queriam, começou até surgir um certo preconceito em relação a isso também, né? Mas graças a É, Deus não foi a na, fundo. ver- na verdade, o mundo está muito intolerante, né? É, Você não pode ter uma opinião contráriazinha, um pouquinho só diferentinho, já vira discurso de ódio, né? Aí tem essa muito agressividade contrária, né? É complicado. Então, eu penso que é melhor não Jesus falou, opinar.
Não, Jesus, eu falo, muitas vezes eu me calo, eu nem tento colocar nada por causa disso também. Faz muito tempo que eu tenho ficado só na oração mesmo. Falei, Senhor, por quê? Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, né? E a gente já está vivendo isso, né? Infelizmente. Então, nós temos que nos posicionar assim, de estar mesmo buscando mais de Deus, para Ele nos dar capacidade, para Ele nos dar amor, para nos dar paciência. Gente, hoje eu estava na feira e eu falei, ai, eu estava me segurando para não falar, mas não aguentei, entendeu? Vai Você apanhar, falou vai uma coisa apanhar na agora feira. e fez outra. Eu tô falando da minha pecaminosidade, entendeu? Não tem jeito, a gente é fraco, né? Por isso que ele fala, até o tempo todo, eu falei, eu tentei me segurar, mas, gente, eu tenho uma dificuldade muito grande com gente lerda. Me dá um nervoso, entendeu? E aí a menina, assim... Eu só falei assim, ó, vã, minha filha, agiliza! Só falei isso, entendeu? Ela levou um susto. Ai, mas é a máquina mesmo. Eu falei, nossa. Aí o dono lá do ovo, da barraca do ovo, aí ele até falou, você está acostumado com aquela outra lá, né? Porque a outra moça que trabalhava lá, que pelo jeito parece que saiu, fazia tudo rapidinho, né? Mas por isso nós precisamos de Deus mesmo, viu? Porque é só Ele para nos dar graça, para nos dar paciência, para nos dar amor, compreensão, né? Porque estamos vivendo os tempos difíceis mesmo. Tá, joia, gente. Vamos continuar pedindo, né, para o Senhor nos dar esse discernimento, sabedoria, que vamos ter mais coisas para discutir, tá, nas outras semanas. Obrigada, Dá, por ter mudado na quinta-feira. Ainda não fui lá para Tá bom. o SEG, mas vamos continuar de quinta, beleza? Tá bom. Vamos orar? Tá. Senhor, muito obrigado por esse tempo e mesmo sabendo, Deus, quantas vezes o inimigo pode colocar coisas que podem confundir nossa mente, nossa fé, nossa busca. Nós queremos agradecer, porque o Senhor nos concede também discernimento, sabedoria, nos capacita para perceber, ó Deus, aquilo que não é do Senhor e aquilo que pode ser do Senhor. Pai, então continua nos dando graça, nos dando sensibilidade para perceber, sabedoria, discernimento e amor, principalmente uns pelos outros, e ajudar aqueles que estão indo por caminhos não bons, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, ó Deus, para ajudar uns aos outros, para estarmos caminhando cada vez mais firmes e buscando cada vez mais de Ti. Queremos ser cheios mesmo do Espírito e queremos ser instrumentos do Senhor para ser usados, ó Deus, cheios dos dons e capacitações do Teu Espírito, Senhor. Então, permita-nos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.